Saiu nesta segunda-feira Endless River, o novo trabalho do Pink Floyd. Novo em termos, que foi feito com sobras. Pois é. Mas tem 20 anos, né, que eles não lançam um disco. É um Pink Floyd autêntico que pode marcar o adeus definitivo da super banda, segundo Nick Mason. O baterista do grupo conversou com a repórter Elaine Bache em Nova York. O baterista Nick Mason é um dos fundadores do Pink Floyd e o único integrante do grupo que participou de todos os álbuns que fizeram história no rock and roll. A faixa Another Brick in the Wall, parte 2, lançada em 79, foi um marco. Considerado o hino contra a opressão na sala de aula, chegou a ser proibida na África do Sul. Mason nos recebeu aqui em Nova York para falar de uma grande novidade. The Endless River, que quer dizer o Rio Sem Fim, marca a volta do grupo que há 20 anos não lançava um novo trabalho. Este novo álbum tem entre os produtores o vocalista e guitarrista David Gilmour. Thank you for your interview. Very welcome. Pergunto a Nick de onde veio a ideia do novo projeto. Well, it began when we started making The Division Bell. Começou quando gravamos o álbum The Division Bell em 93. A gente queria que ele fosse um álbum duplo, mas não deu certo. Tínhamos uma turnê mundial e não havia tempo. Sobrou muito material e decidimos transformar isso num novo disco. An enormous amount of material that was left over. Também se transformou num tributo ao tecladista Rick Wright, que morreu de câncer em 2008, conta Nick. Todas as faixas têm a participação dele. Apenas uma das faixas tem letra, Louder Than Words. Pergunta a Nick se este álbum é o último da banda, o adeus do Pink Floyd. Sim, provavelmente é. Acho que David não quer mais fazer um novo álbum. E agora nós perdemos Rick. Então acho que, de certa forma, esta é uma maneira de dizer adeus. Então, é o fim da banda? Pink Floyd. Well, I think Pink Floyd will continue in its own way. Acho que o Pink Floyd continuará no trabalho que fizemos, mas com certeza não vai haver mais nada novo. Seria bom ter viajado mais e ter tido a chance de ter ido ao Brasil. Mesmo fora da estrada, o Pink Floyd promete manter a chama acesa através das novas gerações que descobrem a magia desse som. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias. Isso aí, né, Mr. Douglas? O que você acha do Pink Floyd lá? Uma boa noite pra você. Olha, cara, eu acho assim uma loucura, sabe? Eu sempre fui fã do Pink Floyd, eu acompanhei tudo. Eu saí de Carlópolis na época, e fui pra assistir quando o Pink Floyd veio aí no Amazonas, né? Na época eu fui assistir o Pink Floyd. Foi eu e mais 8 pessoas. Eu somos 9 pessoas, Julião. Olha, nós sofremos no caminho, quebramos a condução, mas conseguimos chegar e assistir. Agora hoje, como eu estava comentando contigo sobre o Pink Floyd, você vê, rolou aí no Jornal da Globo o lance do Pink Floyd, o último CD deles, o álbum, né? E provavelmente Division Bell, né? Isso, e provavelmente seja assim o último, porque, sabe, já estão bem velho, mas o cara que não conhece o Pink Floyd na época que eu curtia música, Black Sabbath, Pink Floyd, Rick Wakeman, inclusive na época eu deixei o cabelo crescer, pintei de amarelo, então eu me inspirei na época no Ozzy Osbourne, sabe? Ozzy Osbourne? Isso, eu era muito fã dele. Foi na época... vi umas fotos lá, realmente eu vi umas fotos dele lá, parecia o... Era Ozzy Osbourne mesmo. Exato, então na época, viu, Julião, eu fazia parte do rock and roll. Nós tínhamos uma banda chamada Pillbox. Era eu, o marido da Lady Zu, o Sati Persalt,
o americano que veio para o Brasil e até morou na minha casa, o Saty e o irmão dele, o Rainer Gold, também um guitarrista muito bom, tocou com muitas bandas aqui no Brasil, depois voltou para os Estados Unidos. Mas a gente só tem recordação. O Saty, inclusive, casou no Brasil, tem família aqui, ele é o marido da famosa Lady Zu, da época da discoteca. Não sei se você chegou... lembra da discoteca? Isso, na época do Bee Gees, grupo ABBA, era o Rolling Stone, Dire Street, era sucesso. Aquela do Olivia Newton-John. John Travolta, isso, o John Travolta, lançaram a Noite da Brilhantina, os embalos de sábado à noite, John Travolta e Olivia Newton-John. Mas você cantava naquela época, então? Na época eu cantava, eu era metido a cantar Elvis Presley. Elvis Presley. Então eu achava que aquela música It's Now or Never, sabe? Eu achava que o povo gostava, cara. E eu deixava o cabelo, sabe? Assim, igual o Elvis. Eu tinha umas roupas loucas, tá entendendo? Na época eu fiz muito sucesso, na época dessa banda. Foi muito legal, eu gostei muito. Mas eu curtia muito Pink Floyd na época, sabe? Eu trabalhava no cinema lá em Carlópolis, eu passava filme e tal. Nossa, o Pink Floyd pra mim era tudo. Até um amigo meu que já faleceu, cara, poxa, o Paulinho, ele me deu uma coleção de Pink Floyd, todos aqueles discos grandão, eu tinha guardado há muito tempo. Eu não sei se ainda eu tenho guardado lá na casa da minha mãe em São Paulo, a coleção de Pink Floyd, mas cara, era tudo que eu tinha. Eu tinha Pink Floyd, eu tinha Rick Wakeman, o Black Sabbath, na época, é o que dominava, a Tina Turner, cara. Nossa, eu fui fã da Michael Jackson tinha bastante música boa. Jackson 5, né? Na época eu gostava muito do Michael Jackson. Mas é mais para os anos 80, isso, né? Ele cantava aquela música Bean, Do You Love Me, são as músicas Do You Love Me, na época que o Elton John lançou também Skylar Picture, nossa, foi sucesso. Eu lembro nessa época, Nikita com o Elton John, mas Nikita já veio depois. Antes foi o Skylar Picture. Inclusive o saudoso Gessé, que é do Porto Solidão, se o veleiro repousasse na palma de minha mão. O Gessé, na época, era Steve McCrew. Ele gravou no Brasil como americano, né? Gravou em inglês, cantando a música e era essa música dele. Aí na época, cara, revolucionou a música no Brasil com música inglesa, sabe? Muita gente, muitos brasileiros na época gravou músicas em inglês, internacionais. O Christian fizeram versão, né? Versões, né? Fizeram versão, mas botava o nome de americano. O povo até pensava que era americano. Aí saiu o Marcos Roberto, que é o brasileiro, que é o Morris Albert, é o cara que a música dele foi mais gravada no mundo. A música mais gravada no mundo chama-se Feelings. Quem que não conheceu? Feelings, I never feel. Então essa música estourou no mundo inteiro. Estourou também aquela música da Globo. Aí a Globo lançou um tema e pegou, né, que era aquela música lá do She was your 16. BJ Thomas. Isso. Aí lançou, e a Globo lançou ele, né? Foi na época. Aquela lá eu me lembro, fez um sucesso. Olha, eu era criança, mas eu me lembro. Foi no tempo que aí os brega sumiram, ficou só música americana tocando no Brasil na época. Foi uma revolução muito grande da música. Então eu acompanho muito a evolução da música, sabe? Na época, eu lembro muito que a Perla estourou com o Fernando. Fernando Isso. Aí o grupo ABBA lançou Chiquitita, arrebentou no Chiquitita, lançou no mundo inteiro. ABBA, deixa eu ver se eu lembro mais. O
aquele menino lá, o Roberto Carlos, parece que ele também estava... Não, o Roberto Carlos, na época, ele foi pro Festival de São Remo, aquele que faleceu lá, que concorreu com o Roberto Carlos, como é que é o nome dele? É o italiano lá que só fez uma música para concorrer no Festival de São Remo, perdeu pro Roberto Carlos e suicidou. Não é o Nico Tenco? Isso, Nico Tenco. Ele lançou Tchau, Amore. Eu acho que é Nico Tenco. Eu não lembro o nome do cara, mas eu sei que essa é a música. Roberto Carlos lançou. Mas ele disputou contra o Nico Tenco? Disputou. Na época disputou Roberto Carlos. Roberto Carlos lançou aquela A l'ultima onda del mar que bate la playa. Tu que foi me a l'ultima cosa a perder. Eu sonho, eu sono l'amore. Então Roberto ganhou com essa música, cara. É brincadeira. O nosso Roberto foi lá e ganhou. E o cara suicidou, cara. Ele só fez uma música só e suicidou. Então, a música, assim, tem muitas pessoas que às vezes não conhecem a história da música no Brasil, sabe, Julião? A história da música no Brasil tem uma história, é muito lindo, sabe, cara? Eu curto muito a história, eu sou musicólogo, além de compositor, de cantor, eu sou musicólogo. Claro. Eu curto, por exemplo. Que nem eu estudo a música em todos os sentidos, né? Tá certo. Então, eu venho acompanhando a música desde aquela época, as pessoas que foram estourando. Por exemplo, eu falo pra você da época dos brega. Da época de 79 a 80, estourou, por exemplo, no Brasil, os bregas. Estourou Cadeira de Roda com Fernando Mendes, nessa época. Estourou o saudoso Reginaldo Rossi. Estourou com Mon Amour, Meu Bem, Ma Fame. Entendeu? Na época. Depois veio o falecido lá, o saudoso Evaldo Braga, com Sorria, Sorria, Não Sou Lixo. Então foi uma sequência de música do Evaldo Braga, Noite Cheia de Estrela. E nessa mesma época faleceu o nosso querido Paulo Sérgio com a última canção. Ele morreu no Circo Globo da Zinha. Ele estava cantando, não é? São histórias de música assim que, sabe, cara? Morreu num circo. Morreu no circo. Lá como é que é o nome do lugar lá? É Capinzal, no Paraná. Capinzal. Isso, ele morreu lá. Ele sentou, pediu uma cadeira, começou a suar assim na hora do show, né? Aquela música. Esta é a última canção que, sabe? Aí era sucesso no Brasil inteiro. E aí ele estava cantando essa música, parou, pediu uma cadeira, sentou, trouxeram água para ele, parou o show, o circo lotado, ele morreu em pleno picadeiro. Nossa. Foi assim uma... Aí na época, como ele estava no sucesso, quem fazia muito sucesso na época e que trabalhava os artistas brasileiros chamava-se Eli Correia. O Eli Correia era um cara, um locutor da Globo que estourou todo esse sucesso, graças a ele, que ele dava chance para os cantores brega na época, né? O Márcio José estourou aquela música do O Telefone Chora, não sei se vocês... Todo mundo eu me lembro dessa música. Escuta, se a mamãe está, diga que atenda, quero lhe falar. O telefone... Tinha aquela música também, Você é ciganinha. Ah, sim. Essa daí não é desse Carlos tempo, não. Alexandre. Mas mais ou menos nessa época, foi, né? Mano, foi. Mas ele estourou cartão postal na época, Carlos Alexandre. E olha, cara, graças a Deus eu tô vivo hoje, mas era pra mim ter ido junto com o Carlos Alexandre e os 6 músicos dele naquele acidente, porque ele tava lá em São Paulo, eu trabalhava na Lília Gonçalves, eu cantava no Birosca, e o Carlos Alexandre tava hospedado num hotel, no hotel ali pra cima ali do Birosca, e ele me convidou pra ir pra Natal, lá pra casa dele, conhecer a família dele. Eu quase fui, eu tava com a mala pronta, cara, mas daí pintou um serviço para mim numa amiga minha, Santuza. Ela é amiga da Cíntia, a esposa do Eli Correia, e para mim trabalhar para ela uns dias eu não fui viajar. E daí eu tava trabalhando à noite, 1h da manhã, tava lá no boteco da Santuza lá, atendendo uns amigos, inclusive tudo artista, né? O pessoal lá era o lugar que todo mundo passava lá. Tava a Cíntia, tava a Adriana, aquela I Love You Baby lá, que estourou também na época. A Cheryl era nossa amiga também.
tava lá, tava a Xero, tava o Sérgio Reis, o Serjão, nosso amigo, não saía de lá também do Panela Velha, lá daquele do boteco. Mas quantos anos você ficou lá em São Paulo, lá, Mr. Douglas? Aí eu fiquei mais ou menos uns 15 anos. 15 anos direto? Direto, só. Agora só vai daqui e volta, vai e volta, vai e volta. Agora eu só vou, tipo, faço um bate Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com o Juliano. Nisso, vamos lá no Florianópolis, né? Então já estamos marcando para Florianópolis. Nós temos assim um compromisso com Florianópolis, né? Temos, nós vamos, pode deixar aí, Florianópolis, Petrópolis também nós vamos voltar, já estamos quase chegando lá. Tem um festival para setembro agora, do ano que vem, de 2016, né? É o festival no Palácio de Cristal, lá com a Tânia Leal, que é a diretora de cultura lá da Casa de Cultura de Petrópolis, onde nós tivemos a honra de ter participado 15 dias de uma exposição de quadros culturais lá na Sala de Janeiro. Eu e o Juliano. Isso é verdade. Julião? E conhecemos muita gente, e quero aproveitar esse vídeo e mandar um abraço pro povo de Petrópolis, né? Pessoal do Rio de Janeiro, de Teresópolis, onde é que nós estivemos lá na concentração da seleção brasileira. Granja Comari. Na Granja Comari, exatamente. Apesar que não conseguimos entregar o quadro, né? Mas... pro Neymar, mas entregamos pro Filipão. Pelo menos, né? Isso aí, valeu. Mas voltando às músicas, sabe? Que o brasileiro, ele conhece a música agora, mas não conhece a história da música, como aconteceu, a evolução da música, sabe? Então, na época, uma história. Eu vivi, por exemplo, um tempo com Raul Seixas. Eu era muito amigo dele quando ele morava ali na Augusta, você tá entendendo? E eu era amigo do produtor dele, do Juvenal de Oliveira, da Copacabana. E na época que ia fazer os CDs dele, o disco dele, os vinilzão, eu ia junto. Eu era fã do Raul, então eu tava sempre com o Raul e com o Juvenal. É um Raul maníaco. Eu era um Raul maníaco na época, é verdade. Raul maníaco. Então quando, às vezes o pessoal... Mas também quem conhece Raul não tem como não ser, né, Mr. Olha, Douglas? não tem, cara. Que nem a gente tava comentando, que nem no começo do assunto, lá o Pink Floyd, né? Floyd. O Pink Floyd, que não... Outro dia eu tava conversando com um rapaz lá, ele disse que não conhecia o Pink Floyd. Daí então, imagine como que tá a cultura musical das pessoas não conhecer o Pink Floyd. Hoje quem não conhecer Pink Floyd é difícil. Olha, Pink não Floyd... conhece a música, sabe, cara? Então, a música é mais ou menos que eu lembro na época, você tá entendendo? É mais ou menos isso aí. Ontem eu fiz o meu aniversário de 59 anos, Julião. É bem vivido, graças a Deus. Olha, eu tenho a felicidade de deixar muitas amizades no Brasil, fora do Brasil, onde eu viajei por muitos países que eu passei, eu deixei muitas amizades, saudade, sabe, cara? Então, e em cima da música. Mas estamos viajando também. Eu sempre viajando. E agora temos aí, estamos preparando uma outra expedição aí, vai ser surpresa, sabe? E eu quero mandar um abraço para todos os lugares que a gente passou, que a gente deixou as amizades, nos restaurantes, nos postos de gasolina. São Francisco do Sul, São Francisco que nós fomos por último isso, lá, com linguiça. Barra do Sul. Foi até tia, né? Foi. A esposa do linguiça lá, tava bem divertido lá. Exatamente. Encontramos lá, mas é isso legal. Então, mas voltando pra música, eu gosto de falar da música. Eu sou um musicólogo que eu curto a época dos estouros da música, por exemplo. Na época, Julião, eu cantava música brega. Você tá entendendo? Eu lembro quando o Roberto Carlos estourou A Montanha. Aparece, você tem até um chapéu lá, coloca o chapéu lá pra ver como que você fica com cara de brega lá. Vamos Esse chapéu ver. Aqui tem uma história, cara. Olha. Esse chapéu aqui tem uma história, vamos ver. Esse chapéu aqui, cara, eu não sei se você já viu falar na cantora Bianca. Bianca? Bianca. A Bianca. Eu vou pra casa rever os meus pais. Ela só fez sucesso em 3 ou 4 músicas. Mas esse chapéu eu ganhei do pai dela, sabe? Do Vonei, ganhei do pai dela. Então, é uma das histórias. Eu tenho milhão de histórias para contar sobre a música. Mas falando sobre história de música, por exemplo, eu não fui DJ, eu fui locutor, radialista, eu tinha programa de rádio e tal na época. Então eu acompanhava o avanço musical. Mas a música que mais marcou para mim,
você perguntou, a música que mais marcou pra mim são três músicas. Três músicas. Que mais marcou na vida? Que mais marcou na minha vida. Que fez olha, esse daqui é eu. Esse é cara sou eu. Não, ele não é mais ou menos ali, não. Então, a primeira música foi uma música chamada O Fim. O Fim. At the end of the rainbow. Isso foi loucura. Isso daí já... Marcou, cara. Mas faz tempo já, né? Foi em 79. Bom, se era o Fim, então 80. Não foi ainda, né? Então... Não. Então, essa marcou muito a minha vida. E a música do filme Dia Como Te Amo, da Gigliola Cinquetti, marcou muito a minha vida também. Até eu tive a oportunidade de ir para Itália através do produtor do Mazzaropi, do Pio Zamugna, e fiquei na casa da família dele e conheci a Gigliola Cinquetti ao vivo. Ela, os filhos, netos, eu conheci toda a família da Gigliola lá, a atriz do filme e a que cantou Dia Como Te Amo. O filme que marcou muito a minha vida. E também a outra música que marcou muito a minha vida foi a música do Ghost, O Outro Lado da Vida. Cara, não, são as músicas que marcou a minha vida na época. A música brega, por exemplo. Música brega que marcou minha vida foi Mississippi, foi a Cadeira de Roda, foi o Quarto de Mansão. Você conheceu essa Quarto de Mansão? Hã? Não, Paulo de Paulo. Não. Paulo de Paula. Pelo vitrô dentro do quarto em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, pois o vulto na verdade chega a me surpreender. Não, essa música foi estouro no Brasil inteiro, Julião, na época. Você tá entendendo? Foi na época que o Marcos Roberto estourou a carta. A carta? Eu resolvi ali escrever a última carta. Essa música me lembra. Então estourou Fuscão Preto com Almir Rogério, sabe? Foi na época da revolução de música, uma atrás da outra. Todo dia estourava uma música, cara. Teve uma época no Brasil que no dia estourou 3 músicas no dia. 3 músicas num dia? 3 músicas. Eu lembro até hoje. O Roberto Carlos estourou Montanha. Montanha. Eu vou seguir... Roberto Carlos sempre fez sucesso. Mas ele estourou de manhã essa música. Daí na tarde... À tarde estourou o Antônio Marcos. Naquele tempo era o tempo da ditadura, acho até, sim, né? Sim, era verdade. Mas daí quando estourou... Quando estourou essa música do Roberto Carlos de manhã, eu tava escutando no rádio, rapaz, meio-dia estourou outra música do Antônio Marcos, cara. Do Antônio Marcos, o Homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé, o Homem de Nazaré. Cara, estourou Antônio Marcos na época, mas foi sucesso total. Aí, nesse embalo, a cantora sertaneja, a Celita, estourou Castelo do Amor, cara. É uma música muito antiga, estourou a sertaneja. E aí o sertanejo começou a derrubar o brega. Você tá entendendo? Sertanejo universitário? Não, nem universitário. Não, nem tinha chegado. Era o sertanejo verdadeiro. Era o Chitãozinho Chororó? Não, também não era Chitão. Na época quem dominava era Zilo e Zalo, Zico e Zeca, Charango e Xará. Cacique Pajé. Cacique Pajé. Que nós fomos ali no show lá. Exatamente. Cacique Pajé. Exatamente. E o Paixão e Paixão. É bom, muito interessante. Caipira raiz mesmo, né? Que lá é o caipira raiz. Você lembra lá em São Paulo que eu te apresentei o Paixão, da dupla Paixão? Sei, me lembro, claro. Ele é o cara que está até hoje vivo, testemunha viva, que foi, na época, foi estouro, foi sucesso total. Aí, cara, pintou, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, aí arrebentou. Aí o Chitão quebrou todo mundo, cara. Mas botou todo mundo debaixo do braço. Não, até hoje pra mim ainda bota, né? Não, sim, mas na época foi assim, foi derrubando os outros sucessos. Você tá entendendo? Claro. Aí o povo... Porque na verdade o Chitãozinho Chororó não é um sertanejo. É um clássico, né, Julião? É um sertanejo clássico, é diferente. É um sertanejo refinado, né? Foi a primeira dupla sertaneja no Brasil que colocou guitarra nas músicas sertanejas. Porque antigamente era viola mesmo, violão. Porque eles eram pelos moldes americanos, né? Isso. O country, na verdade, né? É o country. Exatamente. Aí quando estourou o Chitão, já veio o João Mineiro atrás, estourou também, João Mineiro e Marciano. Não sei se você lembra da dupla saudoso João Mineiro. Outro dia nós até filmamos lá, conversamos com aquele... Isso. Com que nome
O Teodoro Sampaio. Isso, foi. Lá em Barra do Turvo, com linguiça do circo lá, né? Isso, exato. Então, mas aí veio. O Teodoro Sampaio já era sucesso, mas não era estourado, sabe? O Teodoro Sampaio foi sucesso na época de. Sampaio, Teodoro Sampaio, mas é o antigo, sabe? Era o Teodoro Sampaio antigo. Depois que veio o Alcido Alves, né? Que é o irmão do Alcido, do Alcido, do compositor do João Mineiro, do Darcy Rossi, né? O Darcy Rossi, você sabe que foi o compositor de quase todas as músicas do João Mineiro, né? Estourou Bailarina, estourou aquela Muito Prazer em Rever, Você Está Bonita, Serenata, a música e o peão, você conheceu? Música, Conhecia a música, não? Não conheci, não. Deu assim um impulso no João Mineiro. Se não fosse a minha viola, se a música não me fizesse bem, deixaria de ser um cantor agora para ser um peão também. Isso que deu impulso no João Mineiro na época. Estourou o João Mineiro. Tava estourado o Castelo do Amor e o Fuscão Preto com o Almir Rogério. Fuscão Preto eu me lembro. Mas daí Preto. Começou todo mundo a gravar Fuscão Preto, cara. Aí veio o trio Parada Dura, também já com Andorinha, as andorinhas voltaram, sabe? Aí veio o trio Parada Dura, veio os gladiadores, né? Gravaram também o Fuscão Preto estourado na praça. Foi quando os circos estavam no auge. Todos os circos. Eu lembro até hoje, de muitos circos que não existem mais. Circo do Veneno, Circo do Chuchu. Circo do Veneno. Circo do Comprido. Não, é o nome do cara. Lá de Piracicaba. O filho dele, o Vonei, também tinha um circo. Então a família tinha 3 circos, entendeu? Lá de Piracicaba. O Circo do Craveiro, o pai do César Paulinho. O pai do César Paulinho. Sim. César Paulinho também já estava tocando bem nas rádios na época, você está entendendo? Aí começou a aparecer umas duplas novas, né? Gozada, a história do Zezé de Camargo e Luciano, cara. Zezé de Camargo? Quando, eu era muito amigo do dono da Copacabana, o saudoso, seu Odiel. Nós estávamos num barzinho lá na rua. Eu lembro até hoje que isso aconteceu. Nós estávamos num barzinho ali na Rego Freitas, ali no centro de São Paulo. Tava eu, Marcos Roberto, tava o Dair José, o cantor Dair José, tava o produtor da Copacabana, o Juvenal, tava o Ovelha, você tá entendendo? E tava o Dineizão, tá? E o baterista do menino lá do Marcos Roberto, tava junto também. Nós tava todo mundo tomando um mezinho, final de tarde. Tomando mezinho. Aí chega, o mezinho, né? Fala, tomando uma cervejinha, comendo alguma coisinha e tal, num barzinho que nós ia direto. Ali em frente à Copacabana, o estúdio do Remi da Copacabana, que era um dos maiores estúdios do Brasil, que hoje não existe mais, lá foi tombado, quebrou tudo. Mas nós tava assim, o seu Diel chegou, falou, com um gravadorzão quadradão assim, falou, gente, eu vou mostrar uma dupla para vocês de Goiânia, que vai ser o maior sucesso da Copacabana. E com a fita cassete, ele colocou naquele gravador. Rapaz, quando começou a tocar aquele troço, o Zezé de Camargo e Luciano, mas rapaz, aquele troço ardido. Aí eu tirei sarro, cara. Que música será que era? Não lembro, cara, não lembro. Parece que aquela é o amor, mais ou menos isso. Então, mas cara, quando eu vi o Zezé de Camargo cantando naquela fita, eu falei, seu Diel, isso não vai ser sucesso nunca. Isso parece dois moleques cantando. Não, os caras é bom mesmo, os caras os caras mais agudos do Brasil. Aí até brinquei, não, agudo do Brasil é Chris Ralph, pô, pelo amor de Deus, é os caras mais afinados do Brasil. Não, você vai ver. Bom, eu subestimei Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Então, brinquei, tirei sarro, fui embora. E na época eu fui embora, eu viajei, você tá entendendo? Eu arrumei o buffet colonial e eu e o Alfeu, que cantava na noite, nós fomos pro Japão, cara. Ficamos 6 meses lá.
ficamos em Tóquio, Osaka, ilha de Okinawa, ficamos no sul, na região, Tobata, e ficamos lá no Japão 6 meses. 6 meses? Quando nós voltamos pro Brasil, Julião, Zezé de Camargo estava estourado em primeiro lugar em tudo quanto é rádio. Cara, eu passei vergonha. E daí, você acredita que o seu Diel veio, chegou pra mim e falou, tá vendo, o alemão? Eles me chamavam de alemão paranaense. Tá vendo, alemão paranaense? Você se ferrou, tá aí, ó. É o sucesso da Copacabana. Ainda bem que eles não foram nas tuas ideias, né? Senão eles estão no bico do urubu, né? Tá. Eu, na primeira vez, assim, no primeiro impacto, eu não gostei. Zezé de Camargo tem que agradecer esse cara aqui, ó. Se ele dissesse, né, o contrário, olha... Não, não, eu não acreditei no sucesso deles. Não acreditei mesmo. Falei pro seu Diel, o dono da Copacabana. Mas ele falou, cara, quando eu cheguei no Brasil, o Zezé de Camargo estava estourado em primeiro lugar. Mas hoje você gosta do Zezé ou não gosta? Olha, cara, eu vou ser sincero pra você. Eu nunca gostei do Zezé. Eu gostei das músicas deles, as letras. Mas o timbre de voz dele não me agrada, eu não gosto. Eu não gosto. Pra mim, cantor sertanejo que eu curto, que eu gosto, eu não tenho vergonha de falar, não. Chama-se Mato Grosso e Matias. Esse cara é bom. Não, eu gosto do timbre de voz deles. Você tá entendendo? É muito bom, você tá entendendo? É as músicas que eu curto. Por exemplo, eu curtia João Mineiro. Mas eu curtia porque eu tinha amizade com o João Mineiro, aquela coisa toda. Então você curte a música, mas também não é a música que eu gosto. Você tá entendendo? Então o sertanejo mesmo, curti Cacique e Pajé há muito tempo. Por quê? Por causa do Tião Carreiro e Pardinho, porque eu gostei muito do Tião Carreiro. Eu gosto da raiz, a música raiz. Música raiz, claro. Eu gosto. Que é uma música autêntica, a música brasileira. Moda de viola, Tonico e Tinoco, cara. Eu adoro Tonico e Tinoco. Eu curto até hoje. São bons também. Você vê que eu tenho tanto clipe com o Tinoquinho, né? O filho do Tinoco, que é meu amigo, graças a Deus. Gravamos um clipe lá em São Paulo com mais de 40 mil pessoas no aniversário do Imirim, lá do bairro do Imirim. Então nós conseguimos com muitos artistas lá. Então foi isso aí, cara. Essa é mais ou menos um pedacinho do que eu sei sobre a música brasileira. Mas olha, Julião, na época eu gravei na gravadora Carmona do Paraguai. O produtor meu foi o Oreco Show, falecido Oreco Show, que foi secretário do Léo Canhoto e Robertinho. Que Deus o tenha em bom lugar. Então ele resolveu. Gravei mexicano, cara. Olha. Mas você gravou no Paraguai? Não, gravei lá no Paraguai. Lá no Paraguai era mais barato, alguma coisa assim? Não, eu não gastei nada. Não gastou nada? Não, quem fez a produção minha foi o Pepo. O Pepo, o falecido Pepo, e o falecido que foi meu produtor, o Oreco. O Oreco foi um grande cara, que Deus o tenha em bom lugar. Ele achou que a minha voz dava pra cantar música mexicana. Falou, vamos gravar, o Carlopão? Falei, vamos embora. Rapaz, eu não sabia nem como era gravar, rapaz. Não, eu cantava por cantar. Eu cantava... Você virou sucesso mexicano. Não, que sucesso. Nunca foi sucesso minhas músicas, rapaz. Foi uma porcaria. Não, é verdade. Aí, nós chegamos lá, o que eu vou gravar? Não, mas tem umas músicas que eu gosto lá. Adelita, por exemplo. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Se por mar tem um buque de guerra, se por tierra num trem militar. Essa foi a faixa 1 do meu disco. Nós apostamos nessa música, mas não rolou na época. Veio outro cantor, gravou e estourou ela. Entendeu? Então, Jalisco, por exemplo. Ai, Jalisco, 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 tu tiene una muchacha de Guadalajara. Olha, quem sou eu? Cantando isso na época, você tá entendendo? Fizeram, vendeu o disco, vendeu. Eu fazia muito show em circo na época, circo, né? Muito circo demais. Essa, Rancho Grande. Allá en Rancho Grande, allá donde vivia a Luna Rangelita, que alegre me dizia, que alegre me dizia. A única música minha que tocou muito foi Cielito Lindo, porque todo mundo fazia festa e ele tocava meu CD, meu discão, né? Que era o meu disco era ai, 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 ai,
cantando llueve, porque cantando se alegra, cielito lindo de contrabando. Então, essas músicas tocou muito nas festas que o pessoal fazia, porque era discão que tocava, né? Então meu disco tocou, vendeu alguma coisa. E depois disso que eu parti pro rock and roll, cara. Que eu vim conhecer a banda Liverpool, né? Lá de Paranavaí, o Reinaldo. Se o Reinaldo estiver ouvindo, que Deus o abençoe, você, Reinaldo, toda a sua família, me deu a oportunidade de ser o príncipe do rock and roll na época. Eu tenho orgulho disso, cara, sabe? Eu ganhei o título no Paraná de príncipe do rock and roll, porque na época as bandas que não tocassem rock and roll não era bem-vindo nos bailes. Era show baile. Antigamente as bandas eram obrigadas a fazer baile, sabe, Julião? Uhum. As bandas tocavam, fazia baile. Então nós fazia baile, e na época do rock and roll, olha as músicas que eu cantava. I Want You Back Free do Queen, cara. Eu cantava Queen na época. É mole, cara. Still Loving You do Scorpio, sabe? I Can't Stop Loving You do Ray Charles, eu cantava. My Way, eu cantava Speechless Mind do Elvis Presley. Era o meu repertório do baile, cara. E o povo gostava, arrasava. Nosso cabelão loiro e tal. Eu chegava e arrepiava. Eu tinha umas roupas muito loucas, sabe, Julião? Sim. Eu chegava pra arrasar. Roupa psicodélica. Não, eu trabalhava nas roupas muito loucas. Aí, essa era a minha... se eu não... tinha uma música que até hoje eu canto ela, o povo pede Aline. Mas do meu jeito, eu canto do meu jeito, sabe? Aquela música... Aline é do Chris Christopherson, né? É uma versão, é uma música francesa que até hoje ela é sucesso no mundo inteiro. Então, cara, a música pra mim, eu vivi música. Chegou uma época, Julião, pode rir se você quiserem, mas é sério. Chegou uma época que eu dormia música, acordava música, comia música, bebia música. Eu era música, cara. Então tava que nem eu já, então. Eu vivi uma época, música, só era música. Eu também já Então foi na época que eu gravei muitas coisas com muitos artistas, gravei músicas, até hoje eu sobrevivo, né, de direitos autorais de músicas de carnaval, muitas músicas que o povo não conhece, canta e não sabe que é minha. E a Alegria Geral, por exemplo, foi feita a nova versão dela e agora vai sair agora em setembro, né? Já saiu o CD da Pavorou do programa do Ratinho, a Milene gravou, Pavorou Geral. É minha, com a parceria do grande produtor dela. Tá? E também são músicas assim, eu fui parceiro do Osmar Navarro, e antigamente para você gravar com esses artistas de nome, você tinha que dar uma parceria, senão não grava não. Você chega lá, eu quero gravar com... e já tem uma panela. Isso eu vou falar agora, isso eu vou desabafar. Mas eu como compositor, verdade. Todos os artistas só gravam com aquele cara. Por quê? Eles fazem um racha ali, o rachê nos direitos autorais. Ele dá parceria pro cara, você tá entendendo? E tal. Mas isso aí tem mesmo, né? Eu assinei na época um contrato com a ProDuarte, cara. Eu fiquei 2 anos preso na ProDuarte, sem gravar, sem fazer nada. Nunca ninguém fez nada com a minha música. Eu fui lá e cancelei o contrato, entendeu? Aí, eu fui na EMB, editora EMB, multinacional, que é mundo, sabe? Eu consegui colocar lá dentro, através de uma parceria com Osmar Navarro, o Sagrado Direito de Nascer. Aí foi gravado por Márcio José, na gravadora Paralelos, na época. Foi lançado pela Paralelos, mas é uma empresa da Piers London, né? Do grupo, do Manuelzinho lá da EMB. Aí, mas tinha muito investimento. O Tomazelli do grupo do Clube Magistral Dança, Sebastião Ferreira da Grande Parada, Marlene Deon da Astrologia, sabe? Muitos caras investiram em mim na época. Porque na época eu prometia, né? Que era mais novão, mais bonito, aquela coisa toda. Cantava razoável. Então eu cantava, não, eu enganava, sabe? Mas a gente nunca canta. Mas olha, Julião, eu tenho saudade. O passado é o passado está dentro de mim.
não é bom viver o passado, mas eu vivo. Porque eu curto muito o que eu fiz, adoro, não me arrependo de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz foi para o meu bem. Pelo conhecimento musical que eu tenho hoje, graças a Deus. Agora, aí quando eu conheci o circo, eu fiz luta livre na época, conheci o Joia, Psicodélico, o Teddy Boy Marino, o Fantomas, o Aquiles, o Mandrake, sabe, o Gato, o Atlas, o Romano, essa galera toda da luta livre, eu lutei muitos anos. Quase 4 anos, até esse tempo atrás dei uma entrevista, foi para você mesmo, com o Joia, encontrei o Joia depois de 30 anos, foi muito bom, foi muito emocionante o encontro meu com o Joia, tá? Então eu tive essa época de luta livre, eu tive a época de cinema, eu fiz alguns filmes brasileiros, você tá entendendo? Então, cara, eu fui aquele cara, eu fui o Mr. Douglas Penetra. Abriu a porta, eu tava entrando. Não, é verdade. Não, eu fui o cara, eu fui o cara mesmo. Aquele cara que tudo que tinha. Teve uma época que eu comecei a fazer curso, cara. Eu viciei em curso. Rapaz, tinha um cursinho ali, eu ia fazer. Não, mas é o certo, eu também fiz bastante curso. Nossa, eu fiz. Pra você ter uma ideia. Eu achei interessante, eu fiz um curso de acupuntura, com aquelas agulhas, né? De 2 sistemas, a aurícula, auricular e a sistêmica, que é no corpo, aquela grandona, você coloca aquelas agulhonas grandes. Aí, cara, eu não contentei com isso, eu fiz massagem shiatsu e doim, sabe? Também não contentei com isso, voltei a fazer acupuntura em plantas, Julião. Aí, planta? Eu faço acupuntura em plantas, eu faço a planta crescer mais, dar mais fruto, dar mais folha, então eu trabalho a planta de acordo Mas você sabe que tem isso aí, tem tudo a ver? Tem, né? Tem, porque, por natureza. Exemplo, já viu o abacate, você tem que bater no abacate para ele segurar as flores, alguma coisa acontece com ele, que tem que bater no pé de abacate. Tem, é verdade. Tem todas as plantas tem um segredinho. A natureza é coisa séria. Natureza é uma coisa... Uma tecnologia imensurável, né? Exato, mas eu sempre gostei da natureza, sabe? Porque a natureza ela tá acoplada junto com a música. A música é natureza, natural. Até uma vez, cara, esses dias fizeram uma pergunta pra mim muito louca, sabe? Mr. Douglas, um repórter de uma televisão tal, perguntou: Mr. Douglas, fale tudo, não esconda nada. Agora que eu quero ver. A pergunta foi séria, cara. Falou: você já fumou droga? Eu falei: já. Não vou esconder não, cara. Quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu fui considerado o príncipe do rock and roll. Cara, eu vou te falar. Era só drogas e rock and roll. Era só droga e rock and roll. Mas não tinha como não fumar, cara. Todo mundo da banda fumava. Todo mundo? Não, mas aí é o seguinte, aí fumamos maconha, e aí não tinha pedra, não tinha nada na época. Mas tinha o LSD, que era muito evoluído, além da cocaína, além da pedra, você tá entendendo? Então, aí o povo, alguns tomavam na veia. Eu nunca tomei, graças a Deus, não. Eu só fumava minha maconha de vez em quando, mas sabe, cara, mas eu falei: quer saber da coisa? Eu não vou fumar isso mais não, larga a mão. Aí um dia, Julião do céu, e hoje em dia nem fuma mais, né? Não, hoje não fuma, nem bebe, nem hoje eu não fumo nem cigarro normal, não bebo nada, não tomo refrigerante, não curto bar, não vou. Mas tá melhor assim, não cara, tá melhor assim? Eu tô sentindo outro, cara, tá muito melhor, muito claro. Mais. Eu já cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia, cara. Imagina, não, tá louco, faz as contas. Faz as contas quanto eu gastava só de cigarro. Isso aqui ainda bem que tá vivo, né? Tem claro. Alguém vivo para contar, né? Não, isso eu tô falando, mas eu sou testemunha viva. Aqui é uma testemunha viva do que eu tô falando. Você tá entendendo? Eu, graças a Deus, a última vez que eu provei droga na minha vida, gente, foi uma experiência muito ruim. Foi uma experiência de Deus me mostrou o caminho certo. Larga, meu filho, senão você morre. Eu tava muito louco de maconha, não tinha mais. Eu falei: essa maconha não tá dando mais nada na minha cabeça. Não tava fazendo a minha cabeça. Maconha não fazia minha cabeça. Eu fumava, já ficava a mesma coisa. Cara, eu falei: eu tenho que fazer provar um troço mais forte. Por isso que o cara que
cara que vai indo, ele vai se aprofundando. Morre, ele quer buscar mais. A maioria, 99,9% morre por causa disso. Morre por causa disso. Aí, se não morre por causa disso, morre por causa das consequências disso. Chegou um amigo meu que hoje ele já é morto, né? Já está do outro lado. Não vou nem citar o nome dele porque ele foi esquartejado, né? Por causa disso mesmo, de droga, essas coisas. Depois perdi o contato com o cara, fiquei sabendo o que aconteceu com o cara. Mas ele era o cara que sempre fez a minha cabeça. Sempre tem um que, né? É um sacizinho que cutuca o cara. O cara fuma. Então aí o cara trazia as drogas dele, eu fumava junto e tal. Aí fumei haxixe, tal. Mas aí ele falou, cara, eu vi dizer que fita cassete dá um barato na cabeça. Nossa, eu já vi falar disso aí também. Meu Deus, cara. E o cara pegou e ferveu fita cassete e nós tomamos. Nós vomitamos até as tripas. Ainda bem, né? Imagina se tudo isso entra no organismo. Não, é loucura. Não. Aí ele falou, cara, tem o chá de dama da noite também, aquela flor cheirosa. Chama da noite, meu Deus. Dama da noite. Tomamos a porra da coisa do Dama da Noite lá, mas não deu nada também. Vou largar a mão disso. Aí veio um outro rapazinho e falou, bicho, eu vou fazer um chá de cogumelo. Falei, o que é isso? Cogumelo é aqueles negocinhos que dá no cocô do cavalo, da vaca, cara. Nossa, aquilo lá é tóxico. Não, aí, cara, o cara pegou... Acabou de chover, nós saímos no pasto catando aquele trem lá. E catamos e o cara botou numa vasilha lá, botou o vinho branco e tal. Nossa, e ainda fez coquetel então. Meu Julião do céu, foi a pior coisa da minha vida. Nossa. Eu fiquei 3 dias louco, cara. 3 dias. Eu não conseguia voltar ao normal, cara. E eu chegava em casa, rapaz, olhava na minha família, a minha mãe com o cabeção desse tamanho, minhas irmãs. Nossa. Subi na parede, ponta cabeça. Rapaz, eu vi coisa. E eu não conseguia voltar, rapaz. Aí eu vi que a coisa era séria. Eu comecei a rezar, cara. Mas não adianta nada, eu não conseguia voltar. 3 dias louco. Nossa. Depois que passou isso, eu vomitei o dia inteiro. Ainda bem, né? Eu vomitei o dia inteiro. Nunca mais eu botei nada na boca. Nem álcool, nem eu era. Os neurônios devem ter entrado em curto. Cara, eu era viciado em uísque. Na época. Cigarro e uísque. Nunca mais, Julião, eu botei nada na boca. Graças a Deus. Isso faz 20 anos. E não tá perdendo nada. Não tô. Só tá ganhando. Eu vejo a rapaziada metendo pau, fumando. Né? Vai aí, Douglas, vai. Não, bicho, eu tô de boa. Eu sou um careta louco, eu falo. E cigarro do Paraguai é 1000 vezes pior, né? Pior. Olha, eu vou te falar. Olha, sinceramente. É muita química, gente. Olha, é muita química. Além de fumar, ainda coloca um cigarro do Paraguai ainda. Olha, Julião, o povo não tem a mínima noção, o perigo que é esse troço aí. Outra coisa, Julião. Essa juventude de hoje, você pode ver, tem pessoas que não é que nem nós da época. Não é porque eu tenho essa idade, não. Pessoas que têm a metade da minha idade já tá de cabelo branco. Cara, isso é verdade. Eu conheço gente que... Você tá me entendendo? Gente da minha idade já tá arrebentado, cara. Por quê? Alimentação, drogas, cigarro, essas coisas arrebentam o cara. Bebidas. O ser humano. Você sabe que tudo isso é coisa que já foi feita, que é para destruir o pessoal aqui na Terra. Justamente. Então é uma coisa muito séria. Olha, gente, eu fico muito feliz porque eu tenho um amigo do meu lado, chama-se Júlio Eros. Cara, esse é o Júlio. Então, Júlio, eu tô contando tudo isso pra você que eu nunca contei pra ninguém, cara. Sabe? O que eu falei hoje aqui é real. E tá aqui, ó. Tô dentro do meu quarto aqui. Você tá entendendo que eu tô parado aqui na casa do Linguiça do Circo. Por enquanto, né? Até que nós começar a nova expedição, né, João? Já estamos se preparando. Já estamos preparando material para nós viajarmos, né? Já tem bastante material. Tem bastante material. Pelo menos vamos levar um anzol, isca, esses negócios. Para nós pescar, né, Julião? Falando nisso, o Linguiça vai junto nessa expedição? Não sei, cara, tem que ver com ele. Estamos brigando com ele para ir, mas vamos ver. Então, vamos falar da expedição, né? E eu só tenho que agradecer a todos, né? Depois eu gravei o CDzinho com o Palhaço Tchutchuco. Se vocês verem na internet, acesse Mr. Douglas Show. Vocês vão achar tudo lá. Lá no YouTube, viu? Tem bastante coisa antiga, muita coisa nova. Coisa nova. Então, é mais ou menos por aí. Hoje, graças a
as páginas social, a rede social, a gente tá muito mais fácil pra gente fazer sucesso, porque todo mundo vê. Antigamente não, se você não tivesse jabá e não fosse trabalhar, divulgar em cima das rádios, não tinha essa boa não, velho. Então a internet é uma ferramenta boa pra... A melhor coisa que aconteceu no mundo nessa revolução da eletrônica foi a internet. Que ajudou muito pessoas que não... E vai ajudar muito mais ainda. E agora tá vindo coisa... Cada dia, nossa, olha... Nós começamos com o Orkut na época, nós achávamos que o Orkut tava nunca mais, cara, e já virou uma coisa antiga já. Nunca mais nem vi falar. Já estamos no Facebook, já tem WhatsApp, o cara, rapaz, tem vários já. É tanta Twitter, coisa, tanta coisa, Twitter, essas coisas todas. Cara, eu tô sossegadinho. Mas o Google é o melhor. É o melhor. Eu ainda tenho meu Facebook, João Batista Oliveira. João Batista Oliveira. E se você quiser fazer contato comigo pessoalmente, cara, meu telefone é 41 Curitiba, tá? 95 21 90 69. 95 21 90 69. Esse é o meu telefone. Pode me ligar a qualquer hora, 24 horas, eu tô no ar, Julião. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Então, lá, muito obrigado. A gente vai procurar mais histórias do Mr. Douglas, que também vai contar mais histórias. Tem mais já vai coisa, preparar. Tem muita coisa que a gente vai fazer ainda, mas fiquem ligados aí na nossa programação que vocês vão acompanhar tudo, né?